Fala pessoal, nessa questão a gente vai praticar um pouquinho como aplicar lei dos senos e lei dos cossenos em exercícios de triângulos. Então eu vou começar só lembrando brevemente qual é o enunciado da lei dos cossenos. Ela fala pra gente que em um triângulo qualquer a gente pode relacionar a medida dos lados com a medida de um dos ângulos. Então se eu pegar um triângulo ABC qualquer, vamos desenhar primeiro o triângulo, né? ABC, cujos lados medem Azinho, Bzinho e Czinho. Se eu marcar um ângulo aqui, por exemplo, o ângulo A, que eu vou chamar de alfa, eu consigo relacionar o tamanho dos três lados com a medida do alfa. Como? Dizendo que A ao quadrado é B ao quadrado mais C ao quadrado menos 2BC vezes cosseno de alfa. Lembrando sempre que o lado que fica isolado nessa expressão é o lado oposto ao ângulo que eu vou usar. Para essa primeira questão, então, como o ângulo dado foi o ângulo de 30 graus, a gente vai deixar esse x isolado. E aí eu vou fazer aqui. X ao quadrado é igual ao quadrado de um dos lados mais o quadrado do outro, menos duas vezes um dos lados vezes o outro, vezes o cosseno do ângulo. O cosseno de 30 graus é raiz de 3 sobre 2. Já vou substituir esse valor, tá? Vou marcar aqui que esse raiz de 3 sobre 2 vem do cosseno de 30 graus. Perfeito, agora é conta. X ao quadrado vai ser 2 raiz de 3 ao quadrado, o quadrado serve para o 2, fica 4. O quadrado serve para o raiz de 3, fica 3. 4 vezes 3 é 12, mais 25, menos. Aí vamos lá. Esse 2 do denominador pode cortar com um dos fatores 2 que aparecem em cima. Vai sobrar raiz de 3 vezes raiz de 3, que é 3, vezes 2 vezes 5, fica 30. Então o x² vai ser 12 mais 25, que é 37, menos 30, isso dá 7. E, portanto, no item A, o x é raiz de 7. Belezinha? Então, esse é o caso mais típico, né, mais comum, mais simples de você aplicar a lei dos cossenos, que é quando você conhece dois lados, tem a medida do ângulo formado entre eles e está procurando a medida do terceiro lado do triângulo. É o caso mais imediato de você aplicar a lei dos cossenos. Alguns alunos têm a dúvida de se é necessário que a variável, que o lado desconhecido, seja sempre o lado oposto ao ângulo que você vai utilizar. E isso não é verdade. Então, no item B, a gente tem uma situação em que o x vai aparecer, mas ele não é o lado que está oposto ao ângulo que a gente vai usar. E dá para usar a lei dos cossenos ainda assim, só que a expressão fica um pouquinho mais chata de você manipular, né? Porque no primeiro caso, o x apareceu já isolado na equação, enquanto que no segundo, o x não vai estar isolado, então você vai ter uma equação que é um pouquinho mais complicada de resolver, mas dá para você resolver do mesmo jeito. Vamos lá. Como 7 é o lado oposto ao ângulo, eu vou falar aqui 7 ao quadrado é x ao quadrado mais 5 ao quadrado, esses são os outros dois lados do triângulo, menos 2 vezes 1 vezes o outro, vezes cosseno do ângulo, que é o ângulo de 60 graus. Então, cosseno é meio. Então, repara que a gente também formou uma equação do segundo grau, mas essa equação do segundo grau agora tem termo em x, né? Não tem só o x² como a primeira. Então, esse meio veio do cosseno de 60 e a minha equação vai ficar 49, que é igual a x² mais 25, menos. Aí eu vou cortar o 2, que apareceu aqui na frente, com o 2 ali de baixo, e aí vai ficar 5x. Simplificando isso tudo, pessoal, eu tenho x² menos 5x.
Aí eu vou jogar tudo para o lado direito, né? Tem mais 25 menos 49, que é menos 24. Tudo isso vai ficar igual a zero. E aí você pode, né, resolver isso do jeito que melhor lhe convier. Vou jogar aqui para o lado direito para a gente ter um pouquinho mais de espaço. O delta dessa equação do segundo grau vai ser b, que é menos 5 ao quadrado, menos 4 vezes a, que é 1, vezes c, que é menos 24. Isso aqui vai ficar 25, que veio do 5, mais 4 vezes 24 dá 96. Então, isso é 121. E, portanto, o nosso x, lembra lá da fórmula quadrática, né? Menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2 vezes a. O b é menos 5, então menos b é mais 5. Mais ou menos raiz de delta, raiz de 121 é 11. Tudo isso sobre 2 vezes a, que é 2 vezes 1. Tem dois valores que saem daqui, mas eu vou meio que já tomar a liberdade de a gente excluir o valor negativo. Porque como a gente está trabalhando com um problema geométrico, o x necessariamente tem que ser positivo. Então, eu vou ficar só com um sinal de mais. E aí, 5 mais 11 fica 16, sobre 2, o x é igual a 8. Essa seria a resposta, certo? Para esse item B. Então, repara aqui, quando a sua incógnita, quando o lado que você quer calcular está oposto ao ângulo que você vai usar, aí o x já aparece isolado na equação da lei dos cossenos e o trabalho algébrico de você resolver é um pouquinho menor. Se o x for um dos lados que forma o ângulo que você pretende usar, aí essa equação vai cair numa equação de segundo grau completa, que você vai ter que resolver usando Bhaskara, usando a fórmula quadrática ou algum outro método alternativo. Tem um pouquinho mais de trabalho algébrico para isso, certo? Mas dá para você resolver do mesmo jeito. Fechou? E agora no item C, a gente vai ter que usar a lei dos senos. Então vamos vir aqui para o nosso segundo slide, né? E relembrar o enunciado da lei dos senos. Eu vou usar a versão completa da lei dos senos, que é sempre bem importante, né? Você ter essa relação com a circunferência. E o que a lei dos senos fala? Que num triângulo qualquer, vamos de novo desenhar um triângulo bonitinho aqui, chamar os vértices de A, B e C, e os ângulos que aparecem aqui dentro eu vou chamar de alfa, beta e gama. Aí o que a lei dos senos fala pra gente? Que a razão entre o tamanho de um lado e o seno do ângulo oposto é constante em qualquer triângulo. Né? Vai dar o mesmo resultado, essa conta, para qualquer um dos três lados que você use na expressão. Então, o lado A sobre o seno do ângulo oposto, que é o seno de alfa, vai dar o mesmo resultado que o lado B sobre o seno do ângulo oposto, que é o seno de beta, que vai dar o mesmo resultado que Czinho sobre seno de gama. E essa constante que aparece aí, né, é uma proporção que a gente conseguiu montar. Essa constante da proporção é o diâmetro da circunferência circunscrita. Então, pela lei dos senos, você tem, né, uma ferramenta poderosa para relacionar o lado e o ângulo de um triângulo com a medida do raio dessa circunferência que passa ao redor dele. Nesse triângulo, a gente só tem um lado marcado, que é o x, que é exatamente o que você precisa descobrir, um ângulo marcado, que é o ângulo de 60 graus, oposto àquele lado x, e como ele menciona, né, também o raio da circunferência circunscrita, eu vou aplicar a lei dos senos. X sobre seno do ângulo oposto vai ser igual a 2 vezes o raio, que é 6 raiz de 3. Então, vou passar esse seno de 60 graus multiplicando. Já vou substituir o valor, o seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Né? Esse raiz de 3 sobre 2, então, veio
do seno de 60 graus. E aí dá pra gente, por exemplo, cortar 2 com 2 e descobrir que o x, portanto, vai ser 6 vezes raiz de 3 vezes raiz de 3, que é 18. Beleza? Então, a resposta do item A é raiz de 7, do item B é 8 e do item C é 18. Espero que você tenha gostado da nossa explicação. Até mais. Tchau!